Meus filhinhos e filhinhas amados, que a paz do coração de Jesus e a ternura do coração de Maria estejam aquecendo a alma de cada um de vocês. Aqui é a avó Terezinha, a TT, chegando de mansinho, com o coração cheio de gratidão a Deus. Por mais essa oportunidade de prosear com vocês, de partilhar as maravilhas que a nossa fé católica nos oferece, como escudo, como remédio, como caminho seguro para o céu. Hoje, meus queridos, eu quero falar de uma arma. Sim, uma arma, mas não é arma de fogo, não é arma que fere, que mata. É uma arma espiritual, uma arma poderosa que a própria Mãe de Deus nos entregou nas mãos para combater o bom combate da fé, para nos defender das ciladas do inimigo, para alcançar graças incontáveis. Uma arma simples, feita de continhas e de fé, mas que tem um poder que faz o inferno tremer. Eu estou falando do Santo Terço, meus filhinhos, o Rosário de Nossa Senhora. Ah, o terço! Quantas vezes a gente pega nessas continhas, às vezes meio distraído, às vezes cansado, e nem se dá conta do tesouro que tem nas mãos. Quantas vezes a gente deixa ele lá, esquecido na gaveta, empoeirado, enquanto o inimigo está lá fora, rugindo como um leão, procurando a quem devorar, como diz São Pedro na sua carta. Meus filhos, a avó Terezinha precisa dizer uma coisa muito séria para vocês. Nós estamos numa guerra espiritual. O maligno existe. Ele não é uma historinha para assustar criança. Ele odeia a Deus, odeia Nossa Senhora e odeia a nós que somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele. E ele faz de tudo para nos derrubar, para nos afastar de Deus, para destruir as nossas famílias, para roubar a nossa paz. Ele age de muitas formas. Às vezes, é na tentação direta, no pensamento ruim, na vontade de pecar. Às vezes, é na discórdia dentro de casa, na briga entre marido e mulher, na rebeldia dos filhos. Às vezes, é na doença que não tem explicação, no problema financeiro que parece não ter solução, no vício que escraviza, na depressão que tira a vontade de viver. Às vezes, é até de forma mais agressiva, com barulhos estranhos em casa, sensações de medo, opressão, como a gente já conversou em outras prosas. O inimigo é astuto, ele conhece as nossas fraquezas. E se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver armado com as armas da fé, ele encontra brecha para entrar e fazer estrago. Mas aí é que entra a beleza, a força, o poder do Santo Terço. Nossa Senhora, em tantas aparições reconhecidas pela Igreja, em Lourdes, em Fátima e em tantas outras, sempre pediu: rezem o terço todos os dias. Por que será, meus filhinhos? Será que a Mãe de Deus ia ficar pedindo uma coisa à toa, uma coisa sem importância? Claro que não! Se ela pede com tanta insistência, é porque o terço é fundamental na nossa vida de cristão, é uma arma poderosíssima contra o mal. Os santos todos tinham uma devoção imensa ao terço. São Domingos de Gusmão, que recebeu o rosário diretamente de Nossa Senhora. São Luís Maria Grignion de Montfort, que escreveu aquele livro maravilhoso, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e que chamava o terço de a mais excelente forma de oração. São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, que não largava o terço um minuto sequer, dizia que o terço é a arma para estes tempos. São João Paulo Seguiels, que acrescentou os mistérios luminosos e escreveu uma carta linda sobre o rosário, chamando-o de oração do Evangelho. Tantos santos, tantos papas, a própria Mãe de Deus, todos eles nos apontam para o terço. E por quê? Porque o terço é uma oração completa, meus filhos. É uma oração bíblica, centrada em Jesus Cristo. Quando a gente reza o terço, a gente medita nos principais mistérios da vida de Jesus e de Maria, desde a Anunciação
até a coroação de Nossa Senhora no céu. A gente contempla o amor de Deus por nós, a sua misericórdia, a sua paixão, a sua ressurreição. Cada Pai Nosso que a gente reza é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Cada Ave Maria é a saudação do anjo Gabriel a Maria, cheia de graça, bendita entre as mulheres, e o nosso pedido de intercessão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que oração pode ser mais poderosa do que essa, dirigida à Mãe de Deus, pedindo a sua ajuda no momento presente e na hora mais importante da nossa vida, que é a hora da morte? E o Glória ao Pai, que a gente reza no final de cada mistério, é um louvor à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Rezar o terço é como passear pelo Evangelho de mãos dadas com Maria. Ela nos ensina a conhecer Jesus, a amar Jesus, a imitar Jesus. Ela nos ajuda a guardar todas essas coisas no nosso coração, como ela mesma fazia. E o terço tem um poder especial contra o demônio, meus filhinhos. Ah, como o inimigo odeia o terço. Sabe por quê? Porque o terço é uma oração humilde. É a oração dos simples, das crianças, dos pobres de espírito que Jesus elogiou no Evangelho. E o demônio, que é o orgulho em pessoa, não suporta a humildade. Ele foi derrotado pela humildade de Maria, uma jovem simples de Nazaré que disse sim a Deus. E ele continua sendo derrotado toda vez que um filho de Deus pega o terço com humildade e reza com fé. O terço é uma oração de confiança na intercessão de Maria. E o demônio odeia Maria, porque sabe que ela é a mulher prometida lá no Gênesis, aquela que esmagaria a cabeça da serpente. Toda vez que a gente reza uma Ave Maria, é como se a gente estivesse ajudando Nossa Senhora a pisar na cabeça do inimigo. O terço é uma oração que nos une a Jesus. Cada mistério nos leva a contemplar o amor de Cristo por nós. E o demônio não suporta o nome de Jesus, não suporta o amor que vem da cruz. Rezar o terço é se revestir de Cristo, é se colocar sob a proteção do seu sangue precioso. O terço é uma oração perseverante. São 50 Ave-Marias em cada terço. Essa repetição, que algumas pessoas criticam dizendo que é coisa de papagaio, na verdade tem um poder enorme. É como a gota d'água que fura a pedra. É a nossa insistência batendo na porta do céu, mostrando a nossa confiança, o nosso desejo de receber as graças. Jesus mesmo elogiou a viúva insistente na parábola. A perseverança na oração desagrada profundamente o inimigo, que quer que a gente desista logo. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu com uma conhecida minha, a Dona Benedita. Uma senhora muito boa, muito católica, mas que estava passando por uma provação terrível com o filho mais velho, o Roberto. O Roberto era um rapaz bom, trabalhador, casado, tinha 2 filhos pequenos, mas de uns tempos para cá, ele tinha se envolvido com gente errada, com más companhias. Começou a beber demais, a jogar, a chegar tarde em casa, a tratar mal a esposa e os filhos. Estava se afundando, meus filhinhos. Perdeu o emprego, começou a fazer dívidas. A esposa, coitada, já estava pensando em se separar. A Dona Benedita sofria demais vendo o filho se destruir daquele jeito. Ela conversava com ele, aconselhava, chorava, mas nada parecia adiantar. Ele estava cego, dominado por aquele vício, por aquelas amizades ruins. Dona Benedita sentia no coração que aquilo não era só uma fraqueza humana, tinha coisa do inimigo ali, tentando destruir aquela família. Um dia, desesperada, ela foi conversar com o padre da paróquia dela. Contou tudo, chorando muito. O padre a ouviu com paciência e disse: "Minha filha, a senhora já tentou de tudo humanamente. Agora é hora de usar a arma mais poderosa que temos, o Santo Terço."
A senhora vai começar a rezar o terço todos os dias, pedindo a libertação do seu filho. Mas não é rezar de qualquer jeito, não. É rezar com fé, com confiança, oferecendo cada Ave Maria pela conversão dele. Peça a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, para que ela desate esse nó terrível que está amarrando a vida do seu filho. Dona Benedita saiu dali com uma pontinha de esperança. Chegou em casa, pegou o terço que estava guardado, limpou a poeira e começou a rezar. No começo, ela contou que era difícil. A cabeça ficava longe, vinham os pensamentos de desânimo, a voz do inimigo dizendo que não ia adiantar nada. Mas ela lembrava das palavras do padre e persistia. Rezava um terço por dia, às vezes mais. Rezava chorando, rezava com o coração apertado, mas rezava com fé. Ela oferecia cada mistério pela libertação do Roberto. No mistério da Anunciação, pedia que o filho dissesse sim para Deus, como Maria disse. No mistério da Visitação, pedia que a graça visitasse o coração do filho. Na Paixão, oferecia as dores de Jesus pela libertação dele dos vícios. Na Ressurreição, pedia que o filho ressuscitasse para uma vida nova. E em cada Ave Maria, ela clamava: Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai esse nó da vida do meu filho. Passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, e nada parecia mudar. O Roberto continuava na mesma vida. Dona Benedita às vezes desanimava, pensava em desistir. Mas aí ela olhava para a imagem de Nossa Senhora, pegava o terço de novo e lembrava da promessa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E continuava a rezar. Um dia aconteceu uma coisa inesperada. O Roberto sofreu um acidente de moto. Não foi nada muito grave. Quebrou uma perna, teve uns arranhões, mas ficou de cama por umas semanas. Foi um susto grande, mas a Dona Benedita, no fundo do coração, sentiu que aquilo podia ser a mão de Deus agindo, mesmo que de um jeito doloroso. Aquele tempo de molho, obrigado a ficar quieto em casa, foi um tempo de reflexão para o Roberto. Longe das más companhias, longe da bebida, ele começou a enxergar o buraco em que tinha se metido. Viu o sofrimento da esposa, dos filhos, da mãe, sentiu vergonha, sentiu remorso. Dona Benedita, nesse tempo, não parou de rezar o terço ao lado da cama dele. Não ficava acusando nem cobrando. Só rezava, baixinho, com amor, com fé, e cuidava dele com carinho. Um dia, o Roberto, com os olhos cheios de lágrimas, pediu perdão à mãe. Disse que não sabia como tinha chegado naquele ponto, que parecia que tinha uma força ruim puxando ele para baixo. Pediu para a mãe continuar rezando por ele. Naquele dia, meus filhinhos, Dona Benedita soube que a batalha estava sendo vencida. O Roberto se recuperou do acidente e se recuperou da vida errada também. Pediu ajuda, foi fazer um tratamento para o alcoolismo, voltou a frequentar a igreja com a família, arrumou um novo emprego. Aos poucos, com muita luta, com muita oração, da mãe e da esposa, ele foi se reerguendo. O nó foi desatado. Dona Benedita nunca mais largou o terço. Ela conta essa história para todo mundo, com lágrimas nos olhos, dizendo: Foi o terço. Foi Nossa Senhora que salvou o meu filho. O terço é a arma mais poderosa que existe contra o mal. Que testemunho lindo, não é mesmo? Mostra que a oração perseverante de uma mãe, unida ao poder do Santo Terço, pode alcançar milagres. Pode arrancar uma alma das garras do inimigo. Por isso, meus filhinhos, eu insisto com vocês, rezem o terço. Rezem todos os dias, se puderem. Rezem em família. Ensinem as crianças a rezar o terço desde pequenas. É um presente que vocês dão para elas para a vida inteira. Não achem que é perda de tempo. Não achem que é uma oração ultrapassada. O terço é sempre atual, porque o Evangelho é sempre atual. O terço é poderoso, porque o nome de Jesus e de Maria são poderosos.
Quando vocês estiverem passando por uma dificuldade, por uma tentação, por uma angústia, peguem o terço. Quando sentirem que tem coisa ruim rondando a casa de vocês, a família de vocês, peguem o terço. Quando estiverem preocupados com um filho, com um marido, com alguém que está no caminho errado, peguem o terço. Rezem com fé, com confiança, com perseverança. Meditem nos mistérios. Entreguem suas dores, suas lutas, seus pedidos nas mãos de Maria. Peçam a ela que apresente tudo a Jesus. Vocês vão ver a força que essa oração tem. O terço afasta o demônio, acalma o coração, ilumina a mente, fortalece a alma, alcança graças de conversão, de cura, de libertação, de proteção. O terço nos une a Deus, a Maria, aos anjos e santos. O terço nos prepara para bem viver e, principalmente, para bem morrer, na graça de Deus. Meus filhinhos, e vocês? Qual a experiência de vocês com o Santo Terço? Já sentiram a força dessa oração na vida de vocês? Tem alguma graça alcançada para partilhar? Contem para a vó Terezinha nos comentários. E me digam também de qual cantinho desse Brasil abençoado vocês estão me ouvindo. Eu amo saber. Que Nossa Senhora do Rosário, Rainha do céu e da terra, abençoe cada um de vocês que pegar o terço com fé. Que ela os ensine a rezar com o coração. Que ela os proteja de todo mal, de toda cilada do inimigo. Que ela os conduza sempre para mais perto do seu Filho Jesus. Não se esqueçam nunca, meus amados, o terço é a nossa arma. Usem essa arma todos os dias na batalha espiritual. Com Maria e com Jesus, nós somos mais que vencedores. Se essa prosa de hoje fortaleceu a sua fé e o seu amor pelo Santo Terço, deixe o seu curtir. Se inscreva no canal Sabedoria que Cura para a gente continuar aprendendo junto e compartilhe este vídeo com todo mundo que você conhece. Vamos formar um exército de gente que reza o terço para a glória de Deus e salvação das almas. Fiquem com a paz de Jesus e o amor de Maria, meus filhinhos queridos. Até a próxima, se Deus quiser.